Vamos dar continuidade ao curso de Urgências e Emergências. Meu nome é Maurício Alves Ribeiro, para quem não me conhece. Eu sou professor da Faculdade de Ciências Médicas da Casa de São Paulo, Departamento de Cirurgia, e sou médico assistente do Serviço de Emergência do Hospital da Santa Casa de São Paulo. A gente vai dar continuidade ao curso optativo de Urgências e Emergências, idealizado pelo professor Tércio de Campos, e a gente vai apresentar a aula Trauma de Crânio e Coluna. Como vocês já bem sabem, todas as aulas teóricas terão depois a sua correspondência prática no dia seguinte, né? E então a gente vai começar a falar um pouquinho sobre trauma de crânio e coluna. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Bom, então vamos dar sequência. A gente vai falar os objetivos da aula, falar um pouquinho sobre anatomia e fisiologia básica, importâncias de evitar lesão secundária, classificação de lesão de crânio e estabilização do doente e cuidado definitivo. Inicialmente falando da anatomia e da fisiologia, né, o crânio é uma caixa rígida, né, e que com isso impede com que o conteúdo se expanda, né. Ele é preenchido, como todos bem sabem, pelo cérebro, líquor e sangue, e existe uma compensação frente a uma lesão, uma compensação pequena, porque, como eu já disse, é uma caixa rígida que não se dilata, né? Não é expansível que nem outras partes do corpo. Então, a gente acaba tendo uma limitação dessa compensação e pequenos sangramentos podem levar aí a uma descompensação. É o efeito de massa, né, causado por essa hemorragia intracraniana. Se a gente lembrar, né, o crânio é composto, né, tem sangue venoso, conteúdo venoso, arterial, o próprio cérebro e o líquor, né. Existe um equilíbrio e consegue haver uma certa compensação. Mas essa compensação é de pequenos ml, 75 ml mais ou menos, já começa a ter uma descompensação. Então, quando você tem um sangramento, um efeito de massa, algo comprimindo as outras estruturas dentro do crânio, né, você consegue diminuir até um limite o, o líquor, né, e o sangue venoso, né, o volume venoso. Mas depois de uma pequena quantidade, é uma descompensação. Se a gente observar nesse gráfico aqui, né, a gente vê que o paciente vai tendo, né, a compensação, vai conseguir compensar, até que chega um momento, né, em que não há mais mecanismos para fazer essa compensação. E nesse momento, a pressão, né, intracraniana cresce muito rapidamente e com isso acaba ocorrendo a herniação e o decorrente, o óbito desse paciente, ou se acabar não morrendo, conseguir reverter, muitas vezes sequelas muito graves. As lesões cranianas, né, elas podem ser classificadas em lesões fechadas, né, quando não há violação do crânio, né. Aqui a gente vê uma foto de um paciente com uma equimose, né, auricular, né, o sinal de Battle, e também pode ter lesões que há violação da parede craniana, né, da caixa craniana, do crânio. E aí os traumas penetrantes, aqui a gente vê um trauma penetrante com fratura óssea, exposição de conteúdo encefálico, sangue, né. A gente tem as lesões de crânio também podem ser classificadas em focais, ou seja, que cometem apenas uma região, né? Então,
os hematomas epidurais ou extradural, os subdurais, os hematomas intracerebrais, ou a lesão pode ser classificada como difusa, as contusões, as múltiplas contusões, a hipóxia ou lesão isquêmica. Aqui a gente vai comentar um pouquinho sobre as diversas lesões, né? O primeiro, o hematoma epidural, é uma emergência neurocirúrgica, né? Que todo médico deve estar pronto para fazer o diagnóstico e tomar as medidas, pois esse paciente mais comum ele necessitar de cirurgia de emergência. Se essa cirurgia de emergência é feita de um momento adequado, normalmente esse paciente se recupera prontamente e sem sequelas. Se esse tratamento é postergado ou se o tratamento não é feito diagnóstico, não é feito no momento adequado, esse paciente terá sequelas e, inclusive, poderá acabar morrendo. Então, como é que ocorre, né, a hematoma epidural? A gente está associado a fraturas de crânio, e na fratura de crânio você acaba tendo, mais comumente, uma lesão da artéria meningia média, e, com isso, um sangramento e a formação de uma imagem biconvexa, né? Aqui a gente tem uma tomografia, né? O crânio aqui, e a gente vê aqui essa lente biconvexa, aqui, essa região mais esbranquiçada, né? E que a gente pode ver nitidamente aqui o hematoma extradural. Frequentemente o paciente tem o intervalo lúcido, né? Quando tem o intervalo que ele está bem, ele começa a ter os sintomas. E rapidamente, como a gente já mostrou no algoritmo anterior, o paciente vai compensando, mas rapidamente ele não consegue mais compensar, a pressão intracraniana cresce muito, o paciente acaba herniando e, se nada for feito, ele vai morrer. A drenagem imediata é fundamental e a contato precoce com o neurocirurgião, com um serviço que tenha condições de fazer uma drenagem adequada desse hematoma, é a diferença entre um paciente que vai ter uma completa restabelecimento de suas funções, ou o paciente que vai ter sequelas gravíssimas ou muitas vezes vai até morrer. O hematoma subdural, né, é uma lesão venosa, uma laceração cerebral, e que cobre a superfície cerebral. Aqui a gente vê, né, um paciente com uma tomografia, aqui a gente vê onde eu estou apontando com a seta, a gente vê a laceração cerebral, né, e o aspecto típico do hematoma subdural, né, cobrindo a superfície cerebral. Vejam que já tem aqui um efeito de massa e um desvio da linha média ocorrendo nesse paciente. Tem a morbidade e mortalidade devido à lesão cerebral e a drenagem cirúrgica rápida é recomendada se houver um desvio de linha média maior que 5 milímetros. Tem que tomar cuidado aí, principalmente com os pacientes idosos que acabam tendo uma atrofia cerebral, que muitas vezes, por causa dessa atrofia cerebral, você vai ter um período maior até que o paciente apresente sintomas ou tenha uma descompensação. Então, muitas vezes o paciente está muito bem, acaba sendo até liberado com um hematoma subdural que muitas vezes vai ficar crônico e o paciente vai precisar de uma reabordagem. O hematoma intracerebral, né, a contusão, ela é uma lesão de golpe contra golpe, né, o mecanismo dela. O lobo frontal e o temporal são as regiões mais comumente acometidas, né? Aqui a gente vê uma tomografia, aqui nessa região frontal, aqui, ó, nitidamente a região onde houve a contusão, a lesão, né? Normalmente, como eu falei, por um golpe contra golpe. Vai ter alteração progressiva na tomografia e o doente, quando está consciente, muitas vezes não necessita de operação. Na verdade, porque ele já tem um grupo de neurônios que foram lesados irreversivelmente,
Tem um grupo de neurônios que ainda podem ser salvos, e tem um grupo de neurônios que, se eu fizer uma abordagem e for fazer uma limpeza, uma drenagem, provavelmente eu vou acabar lesando esses neurônios que ainda estão viáveis e saudáveis. Por isso, frequentemente, o tratamento, na verdade, é um tratamento que visa melhorar as condições do doente, ou seja, a gente precisa garantir uma pressão arterial boa, para garantir uma pressão de perfusão tecidual cerebral adequada. A gente tem que manter um aporte nutricional de glicose, né, para que esses neurônios sejam nutridos aí, e uma oxigenação adequada. Normalmente, a gente acaba fazendo essas medidas, além do controle, é claro, se tiver hipertensão intracraniana ou algum outro distúrbio, para que a gente consiga salvar os neurônios que ainda não foram lesados ou os neurônios que a gente poderia comparar com a AVC numa área, entre aspas, de penumbra e que ainda podem ser salvos. A lesão cerebral difusa, né, desde a concussão leve até a lesão isquêmica grave, basicamente se deve a um edema cerebral difuso, né? Aqui, uma tomografia de crânio normal, vejam aqui como os sulcos estão preservados, e aqui já um edema cerebral extenso, grave, como a gente perde a definição dos limites do cérebro e dos sulcos cerebrais. A classificação, a gente pode classificar também de acordo com a escala de Glasgow, né? Lembrar que a escala de Glasgow avalia 3 aspectos, né? Então, a melhor resposta ocular, a melhor resposta motora e a melhor resposta verbal, né? Cada um desses vai ter uma pontuação e o paciente pode aí ter uma escala de Glasgow de 3 a 15. Quanto maior o número, melhor o paciente. Quanto menor, mais grave e com maior risco de sequelas, complicações e até óbito esse paciente tem. A gente classifica, então, leve, né, de 13 a 15 na escala de Glasgow, moderada de 9 a 12 ou grave de 3 a 8. Lembrar, né, vocês já tiveram aí aula de via aérea, de ventilação. Lembrar que os pacientes com classificação do trauma como grave, né, Glasgow de 3 a 8, necessitam de uma intubação orotraqueal, de uma via aérea definitiva. Então, nunca se esquecer isso, porque é fundamental e é indicação, e a intubação no momento certo também vai diminuir as sequelas e, inclusive, possibilitar muitas vezes que esse paciente não evolua a óbito. Tem que tomar cuidado, né, com a deterioração, então, sempre que o paciente apresentar qualquer piora, a escala de Glasgow deve ser refeita, e se esse paciente se deteriorar, lembrar sempre da necessidade da intubação, que já foi aqui comentada. Quando é que a gente faz uma tomografia de crânio, né? Pacientes que têm alto risco de lesão craniana, né? Então, pacientes com escala de Glasgow é menor que 15, 2 horas após o trauma, pacientes que têm déficit neurológico no exame, pacientes que têm fratura de crânio aberta, sinais de fratura de base de crânio, né? Então, sinal do Guaxinim, sinal de Berton, já foi comentado aqui no início da aula. Extremos de idade, né? Então, crianças que ainda às vezes o crânio não é totalmente formado, então a gente acaba tendo uma pequena expansibilidade, e pacientes, por outro lado, idosos, né, que tem, como eu comentei, uma atrofia cortical, e aí inicialmente podem não apresentar sintomas, podem se deteriorar rapidamente. Além disso, pacientes idosos frequentemente usam outras medicações, antiagregantes plaquetários, anticoagulantes, então tem aí um risco maior de sangramento e devem realizar a tomografia. Lembrar que a tomografia de crânio não tem contraste, né?
tomografia de crânio para trauma é habitualmente sem contraste e ela deve ser feita levando-se em conta o mecanismo de trauma, a escala de Cohen de Glasgow, déficits neurológicos, fraturas e sinais de fratura de base de crânio e em extremos de idade ou pacientes que usam anticoagulante, antiagregante plaquetário, deve ser aí mais liberal a sua utilização. Pacientes com risco moderado, né, eu comentei, o mecanismo de trauma, pacientes com amnésia retrógrada, maior de 30 minutos, pacientes que mantêm cefaleia persistente, grave, apesar da medicação, de analgesia, mantém essa cefaleia, pacientes que têm mais de 2 episódios de vômitos, pacientes que foram avaliados previamente em outro serviço ou no mesmo serviço, foram liberados e voltam com um desses sintomas, obrigatoriamente devem realizar tomografia de crânio. Como é que é o tratamento, né? As prioridades não mudam, isso é fundamental para qualquer médico que está atendendo um paciente na urgência, que as prioridades não mudam. Então, né, o famoso ABCDE, então, garantir uma via aérea, colar cervical, uma ventilação adequada, controle do sangramento, né? Isso tudo deve ser realizado antes do tratamento da lesão cranioencefálica, por basicamente 2 motivos. Primeiro, que vão fazer com que esse paciente, se não forem identificadas e tratadas precocemente, que esse paciente vai acabar se deteriorando e acabar morrendo. E outro é que, se eu trato bem a ventilação do paciente, garanto uma via aérea, controlo o sangramento, esse paciente vai provavelmente ter um melhor prognóstico de uma possível lesão cerebral que ele tem. Então, as prioridades não mudam. E elas servem basicamente para minimizar a lesão secundária, que foi o que eu comentei. Então, garantir um aporte de oxigênio, garantir uma ventilação adequada, manter uma pressão arterial maior que 90 aí, são medidas fundamentais para minimizar essas lesões cerebrais secundárias. O exame neurológico é fundamental, né? A escala de Cohen de Glasgow, a avaliação das pupilas, se são isocóricas, se são anisocóricas, se respondem a estímulo de luz, são fundamentais. Lembrar que, sobretudo no hematoma extradural, a gente vai acabar tendo anisocoria e que são indícios aí de que a gente vai ter comprometimento se não fizer nenhuma medida. Sinais de lateralização são importantes também no exame neurológico, identificação, e a consulta precoce com o neurocirurgião. Como eu falei no extradural e no subdural também, o tratamento indicado no momento exato muitas vezes vai garantir que o paciente tenha uma recuperação completa sem nenhuma sequela. O atraso desse tratamento, de uma avaliação de neurocirurgia, da indicação de um neurocirurgião, de uma drenagem, pode acabar acarretando sequelas muitas vezes irreversíveis ou até o óbito do paciente. O trauma de coluna, né? Lembrar mecanismo de trauma, né? Que estão associadas à lesão de coluna. Lembrar que existe uma associação entre lesão crânioencefálica e o trauma de coluna. Doentes inconscientes, muitas vezes é difícil de avaliar se tem trauma de coluna, então devemos considerar sempre que o paciente tem o trauma de coluna, até a gente conseguir descartar. A identificação do déficit neurológico, que a altura que foi a lesão da coluna, é fundamental. E um dos fatores, além, é lógico, do mecanismo de trauma, é a dor na coluna, que deve ser levada em consideração para aumentar o nível de suspeita que possa haver lesões da coluna. A imobilização, imobilizar todo o paciente em uma prancha longa no local do trauma, quando tem o trauma, é importante. O colar semirrígido deve ser ainda na avaliação no A, né, junto com
a garantia da via aérea, deve ser colocado o colar semirrígido. E proteção é uma prioridade e a detecção é secundária, tá? Então, o que isso significa? Eu protejo todo mundo, mesmo que eu não tenha identificado uma lesão ou não saiba que tipo de lesão é. E depois apenas que eu vou detectar a lesão. Por quê? Se eu partir desse princípio, os pacientes que têm lesão, protegendo, eu não vou ter uma deterioração, não vou ter uma piora dessa lesão na mobilização desse paciente, no manejo desse paciente. Exame de triagem é fundamental, clínico, né, um exame neurológico normal, ausência de dor local. Atenção, né, eu já comentei um pouco aí sobre anticoagulantes, tudo, mas a gente deve lembrar também de drogas, do uso de álcool, outras lesões distrativas que muitas vezes acabam dificultando a avaliação do paciente vítima de trauma cranioencefálico e de lesão de coluna associada ou não. Então, ver, né, se o paciente está consciente, inconsciente, se ele coopera, se não coopera, perguntar perguntas objetivas, fáceis, simples, nome, que lugar que o paciente está, se ele sabe, se ele lembra o que aconteceu, perguntas simples, que perguntam respostas simples, e para ver se é possível fazer uma avaliação da coluna ou não, né? Se ele consegue, então, se tiver uma fratura distrativa, alguma coisa que impeça, talvez não consiga fazer uma avaliação adequada dessa coluna cervical. A ausência da dor e a ausência da dor com movimentação no paciente com escala como a de Glasgow de 15 e que não tem lesão distrativa, não tem o uso aí de drogas que possam estar interferindo na consciência, na cooperação, permitem que eu retire o colar cervical. Pacientes com nível de consciência alterada ou lesões distrativas devem fazer pelo menos aí uma radiografia da coluna cervical e, idealmente, tomografia da coluna, pelo menos cervical. Lembrar aí da associação de até 10% das lesões de coluna em pacientes que têm trauma crânioencefálico. Cuidado, né? Associação do trauma de crânio e da coluna, foi o que eu acabei de falar aí, associação de até 10%. Então, todo paciente que tem um trauma de crânio, até prove-se o contrário, tem uma lesão de coluna cervical, de coluna em outras alturas aí da coluna. Lembrar que a gente sempre considera que o paciente tem a lesão da coluna, imobiliza, protege e depois que a gente vai fazer o diagnóstico. Em resumo, a gente deve, nesses pacientes, assegurar uma oxigenação adequada, fazer uma avaliação neurológica frequente, reavaliar esse paciente, o uso liberal aí de tomografia, como eu demonstrei, associação de trauma de crânio e coluna deve ser sempre lembrado, a imobilização para proteger, né? Primeiro a gente protege, depois a gente faz o diagnóstico da lesão. Lembrar que as prioridades não devem ser mudadas, então primeiro o A, depois o B, depois o C, fazer a garantia via aérea, botar o colar cervical, depois a ventilação, depois o controle aí da hemorragia. E sempre que a gente tiver indícios aí, uma avaliação precoce do neurocirurgião, né? Paciente com anisocoria, paciente com lesões de localização, pacientes com deterioração na escala de coma de Glasgow, devem ter uma avaliação precoce do neurocirurgião, porque isso é a diferença entre você ter um paciente completamente recuperado de uma lesão crânioencefálica, de ter um paciente com umas sequelas graves ou até o óbito desses pacientes. Bom, era isso que a gente tinha para conversar. Lembrar que a gente vai ter uma atividade prática no segundo dia e gostaria de agradecer a atenção de todos. Muito obrigado.
Gostaria também de agradecer o convite do professor Tércio para essa aula e toda a colaboração com o material que ele deu da aula aí, que a gente acabou aproveitando para poder dar essa aula, e a gente se vê na aula prática. Obrigado.